Oi, gente! Na sessão dessa semana da Ampulheta do Livro, eu trago uma nova história para vocês. Novamente, histórias. Toda semana eu vou trazer uma história real para vocês pensarem e refletirem sobre o caso. E eu tenho esse tempo para contar. Então, na Ampulheta. Bom, gente, o que foi que aconteceu dessa vez? Esse livro, chamado de Erros Médicos, de Dr. Moisés Paciornik, ele é muito famoso na área de ginecologia e obstetrícia. Então, professores nossos devem ter conhecido. Ele escreveu livros, vários livros, e ele defendeu durante muitos anos sobre o parto de cócoras. Ele escreveu livros sobre isso. Ele tem livros, teve um livro dele chamado, que não se encontra mais, Aprenda a Nascer com os Índios. Então, ele foi professor, ele se formou em 1914 e ele atuou durante a década de 40. E ele conta nesse livro várias histórias reais de obstetrícia e eu vou tentar trazer ao longo do ano para vocês situações que ele coloca, não é para expor os médicos e nem a medicina, mas para ensinar para a gente lições de conduta, de reflexão, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. O que eu vou trazer hoje para vocês é um capítulo que ele coloca bem assim: descarada. Um erro e uma lição. Aliás, 2 erros. O que foi que aconteceu? Dr. Moisés, ele se encontrou com um colega que atuava como obstetra em São Paulo. E o colega dele contou para ele, no congresso, isso na década de 40, que um engenheiro muito bem sucedido, famoso, pai já de 5 filhos, procurou ele para pedir que ele fizesse o aborto do 6º filho dele. O que foi que aconteceu? A esposa dele era muito católica e não admitia fazer nenhum método de anticoncepção. Então, ele sempre evitava, nos dias férteis, ter relações sexuais com a esposa. Mas ele não queria mais filho, ele já tinha 5 filhos. E aí, o que foi que ele fez? Ele foi escondido para o Rio de Janeiro, fez uma cirurgia de vasectomia, voltou e não disse nada para a esposa. A esposa, 2 meses depois, apareceu grávida. E aí ele disse: o filho não é meu. Ele decidiu procurar o obstetra da esposa, o obstetra que tinha acompanhado já os 5 partos do filho dele. E quando ele chegou no obstetra, ele disse: olha, eu fiz uma cirurgia de vasectomia escondido e eu quero que faça o aborto porque eu vou abandonar ela de qualquer jeito. E aí o médico disse: de jeito nenhum que eu não vou fazer o aborto na sua esposa. E foi contra, e foi aquela confusão. O engenheiro, depois que saiu do consultório dele, à tarde, foi na sua própria construtora. Ele foi até o 12º andar e se jogou. É uma história real. E é o que foi que aconteceu. E aí esse obstetra, como sabia que eles já estavam de mudança para Curitiba, pediu, Dr. Moisés Paciornik, ele atuava como obstetra em Curitiba. E aí ela continuou o processo dela com o Dr. Moisés. Quando ela chegou lá, ela contou para o Dr. Moisés, ele se lembrou da história, né? Ela disse: olha, foi o seu colega que mandou que eu continuasse as consultas de obstetrícia aqui em Curitiba. E aí ele se lembrou da história. E se lembrou também que o colega contou que o marido dela tinha cometido suicídio. E ela disse que contou a rotina. Ele começou a perguntar, doutor Moisés, como era a rotina do seu marido? Ele tinha problemas financeiros? Ela disse: de jeito nenhum. Ele nem viajava. Ele só tomava conta dos negócios. Os negócios iam muito bem. Inclusive, nós estávamos nos transferindo aqui para Curitiba. Só que ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro e voltou muito feliz. Depois dessa viagem, ele, mesmo nos dias férteis, ele sempre me procurava. Nós tínhamos relações sexuais, então ela contou tudo isso para o obstetra. E na hora, o doutor Moisés disse assim, depois que ele voltou, o doutor Moisés se lembrando que o colega tinha contado, lembra? Que ele tinha feito a vasectomia. Doutor Moisés disse: quanto tempo depois você engravidou quando ele voltou do Rio de Janeiro?
Ela disse, 2 meses depois eu já estava grávida. E aí o doutor Moisés decidiu contar essa história aqui, nesse livro. O marido dessa mulher cometeu suicídio porque o doutor Moisés disse que aconteceu 2 erros. O primeiro foi do obstetra lá de São Paulo, um amigo do doutor Moisés, que não fez uma anamnese bem feita, não fez outras perguntas ao marido, não perguntou há quanto tempo ele tinha feito a cirurgia, porque ele poderia ter dito que aquele bebê que a esposa estava esperando era dele. Dr. Moisés disse que esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi do cirurgião geral que fez a vasectomia. Dr. Moisés disse que o cirurgião geral deveria ter contado a ele que ele teria que ficar pelo menos 2 meses tendo cuidado para não engravidar a esposa. Porque depois da vasectomia, depois que é feita a secção dos canais deferentes, ainda restam espermatozoides. E eu fui pesquisar na literatura, tem livros que dizem que 3 meses depois, até 6 meses, eu encontrei na literatura que até 6 meses depois ainda podem ter espermatozoides nos canais deferentes. Então o doutor Moisés fala que a esposa achou que ele tinha ficado louco, porque ele começou a pedir a ela para fazer aborto, e ela conta isso pro doutor Moisés. Depois que eu engravidei, ele enlouqueceu, ele começou a pedir para eu fazer aborto, e finalmente, e aí ela conta, né, que ele cometeu suicídio. Doutor Moisés não contou a ela que ele tinha feito vasectomia, toda a história, porque é questão de ética, mas doutor Moisés trouxe isso aqui à tona para que médicos, acadêmicos de medicina, pudessem conhecer a história e ver que o médico poderia ter contado. Ele morreu, o engenheiro morreu sem saber a verdade. E ela ficou viúva e criou 6 filhos, né, na verdade, também sem saber a verdade. E o doutor Moisés, ele traz essa reflexão no final, sem saber que foram vítimas de 2 erros. Do primeiro médico que não fez uma anamnese bem feita e do cirurgião geral que não orientou ele sobre, depois da vasectomia, haver espermatozoides no canal deferente. E a destruição de uma família inteira e de uma vida. E aí fica a reflexão para vocês. Tirem suas próprias conclusões e reflitam.